Pronto, isto foi a sua escolha. Pois é, Paulo, engraçado, porque você me perguntou, eu me lembro que eu estava em casa e você perguntou, me fale de um filme para a gente passar lá e debater, e eu instintivamente disse Cidade Baixa. E agora, ali assistindo, eu falei assim, por que será que eu disse esse? Por quê? Eu acho que é porque esse filme definiu... isso faz, vamos fazer a conta, faz 15 anos, né? Sim. 15. Então, esse filme definiu para mim muito o jeito que eu acho que não só que eu comecei a atuar, a trabalhar como ator no cinema, porque tem uma história com esse filme, que foi a primeira vez que eu trabalhei com uma... No Brasil tem uma preparadora de atores chamada Fátima Toledo, que é uma mulher muito interessante. Ela tem um método de trabalho com atores único no mundo todo. Não existe ninguém como ela. E eu acho que o meu encontro com Fátima... Bom, são várias as razões, mas o encontro que eu, Lázaro e Alice tivemos com Fátima, eu acho que ele determinou, para nós três, uma maneira de atuar no cinema. Mas, para além disso, tem o fato de eu gostar muito da maneira com que esse filme é filmado. Eu gosto muito, como você pode ver no Marighella, de câmera na mão, da câmera perto dos atores, de você sentir que o câmera está junto daquela... por onde o ator... sem marcação. Não havia marcação de cena. A gente chegava, vamos lá, vamos lá. Já havíamos ensaiado tudo. Então, onde a gente fosse, a câmera estava seguindo a gente. E eu acho que isso dá para o ator uma liberdade muito grande. Dá, sobretudo, em relação mesmo à própria história, um ritmo e uma justeza fantástica em relação ao que está a filmar, os personagens, porque o que eu posso ter percebido também, alguns dos atores não eram profissionais e, portanto, isso mete-os praticamente todos ao mesmo nível, de uma certa maneira, e que é muito justo nessa maneira. E é isso que é se quiser, o que eu senti no filme. Há uma energia. Incrível, percebe? Isso. Acho que a maneira com que os atores foram trabalhados e a maneira com que o filme foi filmado imprime, e o fato desse filme ser um filme sobre juventude também, imprime uma energia nas cenas que eu particularmente gosto muito. E tem também outra coisa. O fato desse filme ser em Salvador, porque eu sou de Salvador, dessa cidade, e saí de Salvador junto com Lázaro. Lázaro Ramos é meu irmão, e nós saímos juntos de Salvador, fomos para o Rio de Janeiro trabalhar com teatro e tudo. E esse filme fez com que nós revisitássemos Salvador de uma maneira muito rica culturalmente, porque essa Bahia, a Bahia da periferia, a Bahia da cultura afro, é a Bahia que eu gosto. E foi muito bonito para mim me reconectar para nós, para mim e para Lázaro, nos reconectarmos com essa nossa cultura. E como é que o Sérgio escolheu? Foi assim, já o conhecia, o Sérgio Machado, o realizador, como é que foi? Conheci, porque Sérgio também é baiano, e Sérgio, ele colaborou muito, ele sempre foi um colaborador de Walter Salles, e eu conheci Sérgio quando o Sérgio era assistente de direção de Valtinho num filme que eu fiz com o Walter chamado Abril Despedaçado. Aí a gente passou cá o ano passado. Passou aqui. E aí eu conheci Sérgio lá, ficamos amigos, mas Sérgio... A primeira pessoa que Sérgio escalou para esse filme foi Lázaro, porque ele queria 2 amigos negros. Ele queria que os 2 personagens fossem negros. Lázaro sempre foi o meu melhor amigo. Sempre fomos muito amigos desde que começamos a fazer teatro juntos em Salvador. E ele ficava dizendo, chama Wagner. E Lázaro, não, mas ele não é preto. Mas ele é meu amigo. E acho que uma hora ele se convenceu. Aí ele me chamou para fazer uma leitura com Lázaro na casa dele, um negócio meio informal, uma armadilha assim. E aí eu fui, e eu e Lázaro, a gente, né, essa interação, essa química nossa de amizade, o Sérgio falou, então é isso aí. E aí foi. E aí foi. O filme foi foi aí que também foi o seu papel que lhe deu mais reconhecimento no início, ou já com o Abril Despedaçado tinha...
Não. Você sabe, o filme que me deu... O primeiro filme que eu protagonizei mesmo no Brasil foi um filme anterior a esse. Um filme do Cacá Diegues, chamado Deus é Brasileiro. Ah, sim, é antes disto. Um filme do Cacá. Antes eu tinha feito Abril, tinha feito outros filmes, mas esse filme ele me toca muito. Eu, Lázaro e Alice somos muito amigos até hoje. Sérgio é muito meu amigo até hoje. Eu tenho um projeto com ele. Estava falando com ele essa semana passada. Então é um filme especial mesmo para mim. Assim, eu lamento não ter chegado, porque agora tem 15 anos que eu não vejo. Aí vi o final agora. Aí vi como também eu era jovem. É um filme sobre juventude, né? É um filme sobre juventude, sobre sexualidade na juventude, sobre amor, sobre amar, sobre a impossibilidade de amar. Por que não ficavam os três juntos, né? Ali, né? E não se sabe? Não sei. Falta de perspectiva, né? Para mim, hoje, eu já tinha visto esse filme algumas vezes antes, para mim, hoje, o que doeu foi a ideia de falta de perspectiva de juventude. Porque quando você olha ali, embora seja uma grande história de amor, de amores, né? De diferentes formas de amor, belíssimamente contada, a falta de perspectiva é a tônica daquilo, né? E ela só aprofundou, né? Desenvolva a falta de perspectiva. A falta de perspectiva para eles, de vivência, de futuro, de acesso à cultura, de acesso a qualquer coisa, de vida. Né? São pessoas que não têm perspectiva social ali. Mesmo. Social, entendi. Eu sou brasileira, estou aqui passando tempo estudando, mas estou falando de falta de perspectiva de vida mesmo. O trio não tem, né? Eles têm amor, jovens eles pobres, têm potência, eles têm brilho, mas para onde vai? Entendi. Enfim. Sou tão péssimo. O interessante é que Lázaro foi muito feliz em lhe chamar. Não estou puxando a sardinha para a sua brasa, não. Porque o afeto é muito claro entre vocês três. É verdade. Entendeu? Isso dá para a gente respirar um pouquinho, porque o filme é meio indigesto. Né? E uma coisa que eu estava comentando com a minha amiga aqui é que, por mais que o ser humano sonhe com um mundo sem... Eu não digo sem moral, sem ética, sem aquela mesmice de casal heterossexual, bonitinho, então, depois que eu estou com ela, não olho mais para ninguém e tal. O filme rompe isso, mas os próprios protagonistas que estão querendo mudar essa lei, vamos dizer assim, eles... querem ficar só com... Então, no final, a gente é como nossos pais, entendeu? A gente se inclina a essa coisa de não ousar. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, já que eu estou com a palavra, eu só vou dizer uma coisa. Eu não tive ainda o privilégio de assistir Marigela, porque estava lotado, né, domingo. Tô querendo domingo... Mas domingo vai ter... Pronto, vou correndo comprar meu ingresso. Mas o que eu queria falar, e associando à Cidade Baixa, é o seguinte: é muito difícil para a gente, espectador, assistir, por mais artista que seja, por mais que entenda a linguagem, é difícil a gente ver a realidade crua, assim, pá, na cara da gente, entendeu? É sempre bom uma dose de poesia para poder a gente engolir e refletir. Com Marigela, eu acho que você foi muito feliz em escolher um ator negro, porque tem tanto código nisso, no tom da pele do Marigela. Tem tanto de afirmação de negritude, que eu fiquei encantada quando eu soube disso. Então, domingo, a gente conversa mais sobre isso. Domingo a gente conversa melhor. Muito obrigado.
Eu, contrariamente, como espectador, eu não digo que não haja perspectivas, o contrário. Agora, naquela idade, todos nós estamos à procura de alguma coisa. E eles também. Portanto, quando acaba o filme, não sabe o que é que... Quer dizer, pelo contrário, eu acho que o final do filme é das coisas mais abertas e mais fortes, porque você fica com eles. E você está na posição da Karina, não sabe o que é que há de escolher. Está ali e as coisas vão seguir depois a sua coisa. E aquela relação é muito forte. Isto para mim, quer dizer, de uma certa maneira, pelo contrário, é um filme extremamente moral. Porquê? É um filme ético. Porquê? Porque há um respeito, acaba por haver um respeito entre eles todos. Isso é que é importante. O resto são coisas absolutamente impostas por uma sociedade. Isto para mim faz-me lembrar um pouco, mas com uma outra energia e uma grande juventude, o Gilles Jim do Truffaut. Jules Jim, claro. Porque referência. É isso, e é estes filmes que trazem alguma coisa, porque não tentam de maneira nenhuma, dão-nos uma liberdade que muitas vezes, quer dizer, a sociedade não nos dá mesmo, não é? Não quero. Inclusive, esse filme estreou em Cannes, né? E aí eu me lembro que a gente estava entrando assim no cinema, e aí uma francesa chegou para mim e falou assim, ela falou assim, e o fato deles serem gays e tudo? Aí eu disse, olha, eu não tinha pensado nisso, mas é uma leitura também possível de haver uma atração entre eles e tal. Mas eu falei, são muitas, né? Mas assim, a juventude já pressupõe liberdade, né? Acho que é um filme também sobre liberdade, né? Sobre ser livre para amar, um bocadinho no seguimento daquilo que o Paulo estava a dizer, quando somos mais jovens, temos um sentido de imortalidade que nos acompanha, pelo menos até quando ela diz estou grávida, e portanto acho que é um baque que dá aos dois protagonistas, porque ambos tentam de alguma forma afirmar como protetores, e também no seguimento daquilo que ela estava a dizer, voltamos a ser um bocadinho como os pais, apesar de na juventude temos aquele senso de imortalidade, aquele senso de também de alguma rebeldia contra o sistema. O que eu gostei particularmente do filme é que parece que o filme começa também, acaba como começa, que é a luta dos dois galos. E portanto, quer os galos, quer o branco e negro, acaba também o galo branco e negro, perdão, também é apunhado um com o outro no beco. Apesar de, acho que a luta no final, apesar de ter algum sentido fraterno, acho que também de alguma forma, perdão, mostra aquele, o que a condição humana e a partilha de estrato social muitas das vezes congrega, porque no fundo o amor tem tanto o poder de unificar como também de explodir e desbaratar a vida de qualquer um dos dois. No final, apesar do galo branco e negro estarem à apunhada também no final, voltamos outra vez à conformidade social, ou seja, foi a mãe de um filho que ainda não estava por nascer, mas de algum modo também foi esse sentido maternal que os uniu, e que de alguma forma não se sabe no fim se depois a história evoluiria para outra coisa, se de facto poderiam ter ficado os três, neste caso os quatro, que ainda estavam a por vir. Também não se sabe se os comprimidos que ela tomou tiveram efeito ou não, portanto, não se sabe muito bem. Mas acho que gostei muito dessa linguagem, não sei se foi deliberado ou não de colocarem o galo branco e negro no início, ou não a lutar, mas também gostei bastante, e também gostei bastante de rever o filme de terceira vez, salvo erro. Sempre que o revejo fico sempre com esta tónica dos galos. Você já tinha visto? Já. É mesmo? Sim. Agora, 12 anos, 13 anos, mais ou menos. Eu só queria agora perguntar, passando para os tempos atuais, se acha que ainda não agora, estamos a viver um momento
muito especial, quer dizer, dramático no Brasil, mas no cinema brasileiro esta energia que se vê neste filme, que se via na altura e nessas, quer dizer, e depois também o Karim também trabalhou aqui, todos estes, quer dizer, toda uma geração que começou e que isso tudo, se ainda entre vocês há essas uniões, se ainda há essa energia, se ainda há alguma coisa que se passa, quer dizer, é quase um manifesto cinematográfico, se ainda existe, ou se cada um agora faz coisas completamente diferentes. Não, você sabe que Karim Ainuz, Sérgio Machado, Marcelo Gomes, essa geração, o próprio Kleber Mendonça, mas Karim, Sérgio e Marcelo sempre colaboram no filme do outro. Esse projeto ao qual me referi com o Sérgio é um projeto com o Karim também. Eles são sempre uma geração que vem, são todos meio crias do Walter, né, do Valtinho, e sempre trabalham juntos e se ajudam. Eles têm um laboratório de roteiro em Fortaleza, no Ceará, e o Brasil vive eu acho que é um momento, vivemos um momento extraordinário da produção cinematográfica brasileira, sempre produzindo filmes de diferentes gêneros, de diretores jovens, os diretores Cacá Diegues filmou há pouco tempo, os diretores mais velhos seguem filmando. Eu acho que o cinema brasileiro vai, ou ia, de vento em popa. Agora vivemos um momento terrível, não sei como vamos reconstruir esse momento, mas, de alguma forma, nós sempre o fizemos, né, Paulo? Assim, lembra que Collor de Mello destruiu o cinema nacional e nós nos recuperamos, porque, no final das contas, o que fica um país com a cultura que o Brasil tem, com a pujança de diversidade cultural que o Brasil tem, isso sempre vai se sobressair, e sempre, de alguma forma, isso vai ficar. Houve danos, haverá danos, mas nós vamos seguir fazendo com essa energia, com essa força. Isso não acaba nunca. Fica. Olá, boa noite. É a primeira vez que eu vejo o filme e eu adorei, mas, sei lá, sendo mulher, eu não deixei de sentir o quanto ele trata dessa questão do machismo também no Brasil. E eu fiquei muito curiosa para saber como é que foi esse processo de construção disso com a Alice, com o Lázaro, com a Fátima, porque é doloroso e, ao mesmo tempo, é interessante ver isso. E, enfim, queria saber. A menina falando da questão social, né? É uma jovem que tem que se prostituir, uma jovem bonita que tem que viver da prostituição, se apaixona por dois caras, e os dois caras se apaixonam por ela, e, claro, é um lugar ruim, né, para uma mulher da idade dela viver, socialmente, eu falo. Mas a questão para a gente, isso não foi... Nós estávamos sempre muito enfocados nos personagens, e que esses personagens estivessem ancorados numa realidade social. E acho que isso é o que fizemos, assim, mas não houve nenhum momento durante a feitura do filme uma discussão sobre o feminismo, sobre se a mulher estaria subjugada. Isso não foi um assunto para a gente na época, não. Não foi um assunto, não foi algo que foi discutido. Eu acho que é o contrário, acho que no fundo é ela que não quer escolher e é ela que impõe não escolher. E, portanto, de uma certa maneira, há uma espécie de, se quiseres, de força na personagem feminina fortíssimo, que ela diz, não escolhe entre um e outro. O que era fácil para ela era ter escolhido. Quer dizer, vamos lá ver, eu quero ter uma vida mais sossegada, vou escolher. Mas, quer dizer, ela respeita a amizade entre eles, completamente, não é? E não quer que aquela amizade acabe de uma maneira trágica e decide não escolher. Decido, acaba por... Isso é uma grande liberdade. Ela gosta de um e gosta do outro. E não quer ali escolher com qualquer é que quer estar. E eles que se desenrasquem, como se costuma dizer, mas eu não vou escolher. Mas você vê algo que você acha que dá, no ponto de vista
da personagem, não do ponto de vista social, mas do ponto de vista humano. Eu tenho uma dúvida sobre a construção do roteiro e a atuação que vocês fizeram. Por mais que a temática seja forte, seja pesada, o amor e a juventude, mas você sente a relação dos personagens mudando com o tempo, com uma sutileza, com os olhares, com a atuação de vocês. Como que foi o processo do como é que é o nome? Do roteirista e vocês ajudaram, você e o Lázaro contribuíram também. Sim. Porque é muito sutil a mudança de dois praticamente irmãos para depois dois inimigos muito fortes. É isso que eu queria entender. Interessante, porque isso é engraçado. Eu também lembrem que eu estou falando de um filme que eu não vejo há 15 anos, mas o que foi muito forte para mim, que eu falei no começo aqui para o Paulo, com relação ao trabalho que nós fizemos com essa preparadora de atores, assim, o roteiro estava escrito, o Sérgio ia mexendo, a gente conversava e tal, mas, de um modo geral, o trabalho que ela faz ela faz com que, e isso é uma coisa que eu levei para a minha vida, claro que cada coisa que um ator faz é diferente, você se adequa, né, não existe uma forma, mas o que faz muito sentido para mim é que, em vez de você trazer o personagem, construir um personagem, você se leva para o personagem. Ou seja, como a ideia na época que a gente fazia sempre era como é que eu reagiria se eu tivesse naquela situação. Eu, Wagner. Né, assim, mas aí parece uma coisa fácil, né? Mas é difícil, que a gente não sabe direito quem a gente é, muitas vezes. Então, isso levou... Eu e Lázaro, a gente ensaiou muito, porque, por exemplo, toda essa parte da amizade e do amor que nós tínhamos um pelo outro era muito fácil. Então, todas as cenas que tinha de coisa, a gente surfava, porque e os roteiros, com relação ao roteiro, nada era... A gente nunca dizia o que estava escrito no roteiro. Inclusive, a gente leu o roteiro no começo, depois a gente nunca mais pegou no roteiro. A gente ia para o ensaio e a Fátima dizia assim... Agora sim, você chega nesse barco, ele tem uma arma, e você vê ele com essa arma, e você tem que reagir a essa arma e tal. Não tinha diálogo. Então a gente ia, aí ia fazer uma vez, fazia outra. E ela via quando a gente estava construindo. Ela dizia, está errado, construção. Como é que era se eu visse Lázaro com a arma? Que é um negócio que parece fácil, mas é dificílimo. E eu lembro que ela queria, o que incomodava muito ela, é que ela não conseguia fazer com que a nossa relação, quando virasse o negócio, que a gente realmente quisesse matar um ao outro, essa parte a gente não chegava. Porque a gente se ama, a gente não queria... E aí, do jeito que a coisa estava sendo construída, a atuação não encaixava. Quando eu queria fazer como se fosse uma coisa, ela dizia, tá mentira. Então, e aí era foda, que a gente ficou desesperado. E essa cena que eu me refiro do revólver, uma cena de um barco, né? A gente ficou 2 semanas nessa cena. E começava de manhã e até de noite, fazendo isso. Nunca, tal. E aí teve um dia que a gente não aguentava mais, estava exausto. E Lázaro, sem querer, me deu um soco na barriga, assim, uma coisa ele fez no meu estômago, assim. E eu, quando levantei desse soco, eu fui para cima dele para matá-lo, porque doeu muito e eu estava exausto e tudo. E eu fui assim, coisa dele, fiz assim para dar um soco na cara dele, e ele se afastou. Aí eu vi na cara dele que ele estava assim, tipo, você vai me dar um soco mesmo? E foi andando assim para trás. Aí ele começou a gritar, isso é só um filme! É só um filme! Aí eu falei, eu sei! A gente se abraçou, começou a chorar. Aí pronto. E aí esse ímpeto que eu senti, eu falei, já sei o que é. E aí eu consegui reproduzir sempre porque era físico, não era na minha cabeça. Não era elaborado, não era mental. Já sei o que eu senti, eu já sei como é. E é isso. Então, o filme inteiro foi construído em cima do sensorial, de sensações. E isso é um negócio, de novo, que eu terminei levando muito. Assim, a forma com que eu trabalhei os atores com Fátima no Marighella foi assim. Trabalhar com ela
Com ela no Marighella, sempre. Também. Ela é especialíssima. Boa noite, Wagner. Boa noite, meu irmão. Um pouquinho fora do filme, um pouco mais sobre você. O que você leva da sua experiência no Cidade Baixa consigo agora na sua carreira como realizador? Só isso. Além da Fátima Toledo, é claro. Eu acho que assim, eu tenho muita... Eu gosto muito do cinema dos Irmãos Dardenne. Sempre quando eu comecei a pensar como eu ia filmar Marighella, claro que eu vinha muito influenciado, por exemplo, o trabalho do Sérgio, o trabalho do Karim, sobretudo nos primeiros filmes, o Madame Satã, o Céu de Sueli. O cinema novo no Brasil, de uma forma geral, a ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, o neorrealismo italiano, toda essa forma que nós arrumamos de fazer cinema sem recurso, mas com energia, com potência, sem necessariamente contar com... com uma equipe pequena, com uma coisa íntima, com um ensaio, assim, quando eu digo dos Irmãos Dardenne, o que eu gosto é o fato de que a câmera está sempre buscando os atores, sempre esse negócio eu tenho, inclusive, como ator, quando eu tenho que trabalhar com um diretor que bloca e marca e tudo, eu tenho muita dificuldade, porque às vezes no set, um take é diferente do outro, assim. É difícil ficar tentando repetir. Sempre que você tenta repetir, você achou uma coisa que dá certo, você fica tentando repetir aquilo, de alguma forma aquilo se torna mecânico. Então, eu admiro muito os cineastas que deixam os atores levarem. Os atores, para mim, é isso. O que eu levei desse filme, resumindo, é o seguinte: os atores é que levam o filme. Os atores, e dirigindo um filme, eu falei, porra, ator é importante pra caramba mesmo, cara. Porque eu digo, eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido, que é um sentimento de gratidão. Eu terminava a cena, eu falei, meu Deus, eu quero beijar essas pessoas, não. Que eles estavam me dando, porque do jeito que não é todo mundo que faz, nem é sempre, do jeito que eles fazem, do jeito que nós fizemos, do jeito que fizemos Cidade Baixa, de novo, é menos uma construção e é mais o que o ator está te dando dele. Eu consigo ver, e no Marighella era um negócio assim, olha o que a pessoa está me dando dela, da intimidade dela, do que ela é. Não é um personagem, é a pessoa. O que o seu Jorge me deu no Marighella, assim, é difícil até dizer, assim, você vê que é uma exposição. Eu acho que atuar é uma coisa... Eu, sinceramente, não achei que dirigir fosse uma coisa muito difícil. Eu tinha uma equipe incrível, tinha uns atores maravilhosos. O Felipe Braga escreveu um roteiro muito... Ele está no Tinder ali, mas ele escreveu um roteiro muito bom. Então, você se cerca de uma galera bacana e você tenta fazer com que todo mundo veja o mesmo filme que você está vendo e tirar o melhor de cada um e fazer com que todo mundo esteja excitado para fazer aquilo. Acho que um diretor meio que faz isso. Mas atuar mesmo, num nível assim... eu acho tão difícil quanto fazer uma cirurgia cerebral. Assim, eu acho muito difícil atuar. Eu tenho muita dificuldade. Por isso que eu trabalho pouco como ator. Porque eu acho sempre muito difícil. Eu acho que é sempre um negócio de... Eu admiro muito os bons atores que fazem assim... eu vou ver um filme daqui a 15 dias. Pô, demorou. Aí vai no set, e faz bem. Eu não sei fazer se não for um negócio que me leve para um lugar, que me mexa comigo, que me perturbe minha vida, que me... Então, é um negócio que para mim é doloroso. E acho que o Cidade Baixa foi o negócio que me apresentou a esse jeito. Wagner, primeiro, obrigado aí pela resistência, né? Principalmente
época mais dantesca, né? Não digo nem da nossa história recente, assim, enfim, não tem mais o que dizer. Acho que todo mundo que sabe tem que fazer. Mas eu queria até fazer uma pergunta mais específica que você já respondeu em parte sobre a questão. Você basicamente tem um método, né? Não sei se você desenvolveu mais ou menos organicamente, parecido com aquilo que eles vão estudar do método do Actor Studio em Nova York, aquela coisa que você tem que sentir primeiro, né? Você desenvolveu isso meio que organicamente, assim, intuitivamente, sem estudar, e depois, obviamente, foi complementando, né? Já tinha isso dentro de você. E como é que isso afetou aquela cena, que eu imagino que deve ter sido depois do soco do estômago, que vocês não têm dublês, né? Dá para ver que são vocês, né? Das cadeiras em concreto, para não se machucar seriamente, enfim. E ali em volta tinha uma equipe de enfermagem. Na cena da briga? Da briga. A gente tinha nessa cena teve uma pessoa que era preparadora que fazia cenas de luta, que era uma pessoa especialista em cena de luta, justamente para a gente não se machucar. Ali teve, que era uma ladeira cheia e a gente se machucou. Mas imagino. Houve uma redução de danos. E vocês fizeram quantas vezes aquela cena? E rapaz, tudo no mesmo dia? Faz 15 anos isso, mas foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Eu lembro que eu estava muito assustado, tinha um cachorro. Tem esse cachorro ainda? Tinha um cachorro que ficava assim, aí eu caía no muro e o cachorro estava preso, mas ele ficava bem aqui, assim. Deve ter sido um problema para a continuidade de som também, né? Porque o cachorro latia e parava de latir, na hora de fazer montagem deve ter sido uma... Depois eles mexem lá no som. Obrigado. Obrigado. Você é de Recife? Você é de onde? Eu já passo. Boa tarde, Wagner, não é? Wagner, ok. Eu, como muita gente provavelmente aqui, conheci o seu trabalho primeiro através da série Narcos, não é? E agora que estou a ver outros filmes, eu acho muito interessante como senti muito mais a profundidade de ator nestes filmes do que na própria série. Por outro lado, a série foi aquilo que deu mais realização, ao menos mais exposição para o mundo, etc. A minha pergunta é de que maneira é que essa série mudou a sua vida, de um ponto de vista profissional, mas também de realização pessoal? Essa série assim, foi muito importante para mim, porque, do ponto de vista profissional, a Netflix está no mundo todo, né? Então, todo mundo viu essa série. Em qualquer lugar que eu vou, as pessoas assistiram a série e popularizou meu trabalho de uma forma que nunca tinha acontecido. E, do ponto de vista pessoal, foi muito importante, porque o que para mim foi muito importante fazer Narcos é que o Brasil é um país muito ilhado na América Latina pelo fato de sermos esse país gigante que consome sua própria cultura e que não fala espanhol. Então, trabalhar na Colômbia e com atores da Colômbia, da Argentina, do México, da Venezuela, do Chile, e falando de narcotráfico, que é uma realidade que, para nós latino-americanos, é muito forte, porque a política de guerra às drogas é uma política que vem dos Estados Unidos, mas que, sobretudo, mata jovens nos países que produzem, exportam drogas, na Colômbia, na Bolívia, no Brasil. Foi muito importante para mim, porque ali eu passei a sentir um sentimento de pertencer a uma cultura maior do que ser brasileiro. Eu vi que eu estava irmanado, que havia muitos traços culturais que me ligavam profundamente aos outros países. Então eu senti que eu sou parte disso, eu sou um latino-americano. Talvez para você, português, seja difícil entender isso, mas o Brasil é um país muito centrado dentro da América Latina. E isso me deu um sentimento muito bonito de liberdade. Eu sou latino-americano. Acho que muito por causa da língua e por causa do tamanho do Brasil, da diversidade cultural que o Brasil tem, né? E acho que também que os países latino-americanos... eu estava conversando com o ex-presidente do Equador, Rafael Correa,
é um desejo, sempre, principalmente da esquerda latino-americana, Lula conseguiu fazer isso de uma forma muito boa, de união política, de formar um bloco político, econômico, cultural, entre os nossos países. Né? Quando o Brasil, que é o país que deveria liderar esse processo, historicamente sempre olhou para cima, né? Olhava para os Estados Unidos e para a Europa. Então, acho que há historicamente uma má vontade política de que nessa integração que, ao meu ver, é muito bem-vindo. Acho que deveríamos aprender espanhol nas escolas brasileiras. É verdade. Eu aqui estou desde agosto. Cada vez que eu abro a boca, as pessoas percebem que eu sou brasileira. Agora, neste momento, você percebeu que eu sou de Recife. Como é isso, hein? Por que será? Pois bem, a gente trabalha com arte lá em Recife, e eu disse a você que era pessoal a pergunta. Eu tive que sair. Eu tive que fazer meses, anos que seja, eu tive que sair. Eu estou em estado de graça porque ontem, em Recife, teve o Fest Lula Livre, que foi uma alegria poder ver as pessoas da minha terra sorrindo, mesmo que seja um paliativo, mas foi. Eu não tive estrutura para continuar vivendo num ambiente em que, ao longo da minha vida, e eu já tenho mais de 50, não vou dizer minha idade, as pessoas estavam trocando comigo, se relacionavam, ela gostava do náutico, eu já sou Santa Cruz, a outra era do esporte, e por aí a gente conseguia sobreviver. Com o advento da eleição passada no Brasil, houve uma ruptura de relacionamento, de diálogo que atingiu as relações. A minha pergunta é: como é que você consegue transmutar essas energias que estão... você está numa lista que eu já pedi, pelo amor de Deus, já publiquei várias vezes, me botem nessa lista. Não botaram ainda, entendeu? Ou seja, eu ainda não incomodei a ponto de estar nessa lista. Como é que você consegue administrar essas agressões? Veja, como você falou, a gente está vivendo um momento no Brasil muito pobre, intelectualmente, sobretudo, moralmente. Toda vez que um país se polariza, a tendência é que toda polarização ela é um pouco burra, né? Porque a inteligência geralmente vive numa zona cinza entre o branco e o preto. No entanto, no momento que o Brasil está vivendo, é difícil você também não defender com muita força um lado. E claro, eu sou uma pessoa que eu sempre me expus muito, eu tenho muita dificuldade em entender uma realidade e, sobretudo, sendo um artista popular, sabendo que as pessoas vão escutar o que eu digo e ficar calado. Eu sofro muito as consequências disso, muito. Mas eu prefiro olhar para trás e pensar, nessa época eu estava fazendo alguma coisa, dizendo alguma coisa, produzindo meu trabalho, enfim. Eu acho que e acho também muito ruim o Cacá Diegues, nosso amigo, cunhou uma expressão na época da ditadura militar que eu gosto muito, que é a patrulha ideológica. Isso eu acho muito ruim, que a esquerda que às vezes pode ser muito chata, né? A esquerda é muita gente, mas eu acho muito ruim também quando você fica cobrando que as pessoas se posicionem, tem que falar, tem que sei o que lá, a mesma cobrança que existe para os colegas atores que são homossexuais, tem que sair do armário, tem que não sei o que lá, tem que dizer que fuma maconha. Eu acho que as pessoas têm que fazer as coisas na medida em que elas suportam o que vem para elas.
né? Então, eu me exponho porque eu sei que eu aguento e eu sei que eu tenho consciência do que eu digo, do que eu falo, mas não fico querendo também que todo mundo, cobrando que todo mundo tenha que fazer o que quer que seja. Sobre o Marighella, eu não fiquei até o final na sessão, então não sei se isso foi perguntado, se foi discutido, mas uma coisa que me chamou a atenção no filme foi que o antagonista, o delegado Lúcio, ele tem muito do Capitão Nascimento. E eu achei isso curioso, um protagonista que você interpretou num filme, ele tem uma semelhança com o antagonista no filme que você estreia como diretor. E aí eu queria saber se nesse processo de criação teve se você teve essa relação, se foi uma coisa meio que não tinha muito como escapar disso pela representação dos dois personagens, ou se realmente serviu como uma espécie de um exorcismo do Capitão Nascimento no processo da criação do Marighella. É curioso. O Tropa de Elite é um filme que teve tanta força no Brasil, sobretudo, que depois que eu fiz o Tropa, sem brincadeira, tudo que eu fiz depois, alguém me pergunta algo assim: você fez isso porque o Capitão Nascimento... Não. O Lúcio é um personagem baseado, evidentemente, num personagem real, né, sobretudo no delegado Fleury, que era um torturador e que, de fato, foi a pessoa que matou Marighella, matou Lamarca, era um agente da ditadura muito... Mas eu tentei me afastar muito da figura específica de Fleury, tanto que eu chamei o Bruno Galhaço, que é um ator muito bonito, para sair daquele... Não queria que ninguém... É uma figura que eu tenho tanto desprezo que eu não queria também ficar personificando ali naquele filme. De um modo geral, os personagens do filme são amálgamas, mesmo os personagens da ALN são amálgamas de guerrilheiros, ninguém é muito... Né, os guerrilheiros levam o nome dos atores do filme. E eu nunca tinha pensado no que você está dizendo, mas eu acho que as semelhanças são que o Capitão Nascimento, de fato, era uma pessoa, um personagem que acreditava mesmo no que ele estava fazendo. Eu não gosto de, como a gente diz que como a situação, o preto, o branco, ninguém é mal, nem ninguém é bom, né? As pessoas são complexas, né? Então, eu gosto muito de uma cena em que o cara da CIA chega para ele e fala: você tem que fazer o que eu estou... Ele fala assim: não vou fazer por mim, meu irmão, vou fazer pelo meu país, vou fazer porque eu acredito no meu país, porque de fato ele acreditava. De fato ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era uma coisa boa. E eu acho isso bom para o filme, acho, porque você deixa os personagens complexos, né? Como de fato são. Olá. Olá, Wagner. Eu tenho uma pergunta, mas não quero parecer um bocado inconveniente. Eu queria perceber qual foi a sua sensação quando tentaram, sabotar um bocado a estreia do Marighella no Brasil. Muito ruim, né? Muito ruim. Eu desculpe, mas eu vi algumas notícias, eu ainda não vi o filme, mas queria mesmo perceber o que sente. Muito ruim. Eu sempre tive muito preparado para enfrentar o momento de polarização, esse momento de proto-fascismo que o Brasil vive, para enfrentar. Eu não tenho nenhum medo dessa gente. De dizer, quer debater, vamos debater, não tenho nenhum problema com isso. E sabia que íamos enfrentar coisas violentas e talvez gente tentando impedir que entrar na sala de cinema, impedir como fizeram na filmagem, faziam barulho, tentaram invadir o set. Eu não tenho nenhum medo disso. O que eu não estava preparado é para o filme não estrear. Isso realmente me pegou de surpresa. Tínhamos uma data de estreia, era agora, 20 de novembro, tínhamos cartazes na rua, tínhamos os trailers. Isso nos causa um problema muito grande, porque nós temos um distribuidor aqui em Portugal, temos distribuidores em vários países do mundo, e ninguém pode lançar o filme fora do Brasil antes do filme estrear no Brasil. Então, além disso, é um filme que as pessoas querem ver no Brasil.
As pessoas querem ver esse filme. Então, a censura, você pensar em censura, a gente sempre pensa nos artistas que estão sendo censurados. Mas a censura ela é mais violenta porque quem está sendo... O povo está sendo censurado no seu direito de assistir uma obra feita no... Entendeu? É mais além do que isso. Então, me doeu muito. Me baqueou. Mas acha que há uma hipótese ainda? Não, não é assim, é muito mais... É complexo, é um tempo para explicar, mas não é assim. Todas as agências, as estruturas que cuidam da cultura no Brasil estão infiltradas então tudo fica impossível. A Ancine, que é a agência que cuida acabou. Então, mas vamos seguir em frente. Pronto. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo.